Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 28, capítulo 204. Ao ouvir as palavras de Yuki, Mestre Jiro apertou o aperto. Embora não parecesse muita coisa, Yuki podia sentir o poder aterrador se acumulando dentro do corpo de Jiro. Aquela força imensa explodiu sobre a lata dourada. Logo, a lata começou a gemer, rangendo sob a pressão. No segundo seguinte, o dedo de Jiro perfurou a casca externa da lata. Com um movimento rápido do pulso, a tampa inteira foi arrancada. Isso é, uma concha. Depois que Jiro abriu a tampa, os três viram o que havia dentro. Era uma casca em forma de demônio, repousando silenciosamente na lata. Não havia nenhum vestígio de vida nela. Era evidente que estava morta há muito tempo. Uma concha? Aqueles motores nitro azuis se deram a todo custo só para selar uma concha? Jiro olhou para a casca lá dentro com certa surpresa. Ele não reconheceu aquele ingrediente. Afinal, ele tinha apenas algumas centenas de anos. Não era um nitro que viverá por sabe-se lá quanto tempo. Gigi reconheceu a carapaça demoníaca à primeira vista, mas Jiro não. Não havia nada que pudéssemos fazer. A variedade de ingredientes no mundo de Toriko era vasta demais, e novos surgiam a cada instante. Desde os tempos antigos até o presente, quem sabe quantos ingredientes surgiram e desapareceram. Um ingrediente tão raro quanto a carapaça demoníaca, nem mesmo os nitros azuis sabiam que existia. Era ainda mais impossível para os humanos saberem de sua existência. Deixe-me dar uma cheirada. Devo conseguir obter algumas informações úteis. Yuki disse. Seu olfato, quando desenvolvido ao máximo, permitia até mesmo sentir o cheiro das informações contidas no DNA. Na história original, Toriko obteve algumas informações do Rei Lobo dessa maneira. O olfato de Yuki era muito mais apurado que o de Toriko. Sua força também era maior. Portanto, através do seu olfato, Yuki conseguia obter informações sobre o ingrediente, mesmo sem ter lido a história original. Seu olfato já está tão apurado a esse ponto? Jiro olhou para Yuki com grande surpresa. Enquanto Yuki respirava fundo, o cheiro da carapaça demoníaca foi sugado para sua cavidade nasal. Então, seu olfato superapurado foi ativado e fluxos de informações de memória surgiram em sua mente. Em pouco tempo ele já havia obtido informações suficientes. Essa criatura é chamada de concha demoníaca, também conhecida como memória do oceano ancestral. Quando nasceu, quase devorou todas as criaturas dos oceanos do mundo. No fim, os nitros azuis o encontraram, mas logo descobriram que não conseguiam matá-lo. Impotentes, só lhes restou selá-lo com uma lata dourada. A carapaça demoníaca possui uma defesa super forte, mas seu poder de ataque é insuficiente. Portanto, após ser selada, não conseguiu romper o selo da lata dourada. Com o tempo, acabou morrendo dentro da lata. Mas depois de morrer sob aquele ambiente especial, ela cultivou um ingrediente totalmente novo. Com isso, Yuki usou um espinho condensado de calorias para sondar o interior da carapaça demoníaca. Então, ele puxou uma longa tira de carne multicolorida. Como isso é possível? Como tanta carne pode sair de uma casca tão pequena? Nono ficou boquiaberto com a cena. Deve ser parecido com o seu estômago dimensional, garoto. Não ouvi falar de muitas habilidades assim, e agora duas apareceram de uma vez. Mesmo assim, essa carne parece muito boa. Jiro disse, observando a carne da carapaça demoníaca. Ele era um conhecedor de primeira linha, sabia reconhecer uma delícia quando havia. A carapaça demoníaca devorou quase todas as criaturas do oceano ancestral. Toda aquela carne foi transformada em sua própria carne, preservando o sabor de cada ingrediente. Em outras palavras, o que estou segurando agora são todos os ingredientes do oceano ancestral. Ao ouvir isso, até Jiro prendeu a respiração. Ele jamais imaginara que um ingrediente tão absurdamente incrível existisse neste mundo. Como era de se esperar da sorte gastronômica? Pensar que isso levaria a algo assim. Jiro suspirou. Yuki então pediu a Nono que cozinhasse a carne que haviam separado. Com Nono por perto, Yuki podia se dar ao luxo de ser preguiçosa. Nono, é claro, concordou imediatamente. Era seu dever como chefe, e como uma chefe de primeira linha, ela estava incrivelmente curiosa sobre a concha demoníaca. Em pouco tempo, o interior da concha gigante se encheu de um aroma inebriante. Usei apenas o método de cozimento mais simples. Descobri que a qualidade da casca demoníaca é muito alta. Qualquer outro método arruinaria seu sabor. Nono disse com um toque de frustração. Nenhum outro acompanhamento ou tempero seria capaz de igualá-lo. Para não arruinar seu sabor delicioso, ela só podia optar pelo método mais simples, cozinhá-lo completamente. Não era porque suas habilidades culinárias fossem fracas, mas sim porque era um caso clássico de uma chefe renomada sem nada com que trabalhar. Sem os materiais adequados, o que ela poderia fazer? Isso é mais do que suficiente. Não é sua culpa, Nono. Um ingrediente como a casca demoníaca provavelmente está no mesmo nível do menu degustação completo do Acácia. Yuki a tranquilizou. Os três então se sentaram à mesa. No instante em que a carne da concha demoníaca entrou em suas bocas, foi como se uma visão do oceano ancestral surgisse diante de seus olhos. O sabor era inesquecível. Mas, o mais importante, todas as 3 células gourmet foram ativadas. Isso mesmo. Desta vez, até as células gourmet do Mestre Jiro foram ativadas. O nível de suas células estava tão alto que, além da ativação, até mesmo aprimorá-las era difícil. Um ingrediente como a sopa do século só havia causado uma ligeira flutuação nas células de Midora. Para ele, bebê-la era praticamente inútil. Foi por isso que, na história original, Midora deixou a sopa do século para que outros pudessem melhorar sua força. Mas agora, a carne da carapaça demoníaca podia ativar as células gourmet de Jiro. Só isso já bastava para provar o quão aterrorizante era. Que ingrediente inacreditável. Pensar que ele pode até ativar minhas células gourmet. Não sentia essa sensação há séculos. Yuki, meu rapaz, tenho um favor a lhe pedir. Enquanto falava, Jiro olhou repentinamente para Yuki com uma expressão séria.
Não precisa ser tão formal, mestre. Eu sei o que vai dizer. Quer recuperar parte disso para a vovó Setsuno e o presidente Shiryu, não é? Yuki disse com um sorriso. Se a carapaça demoníaca conseguiu ativar as células de Jiro, então significava que poderia fazer o mesmo com Shiryu e Setsuno. Isso mesmo. Como pagamento, viajarei com você para os outros continentes. Jiro disse. No momento, a única coisa que ele podia oferecer era servir de guarda-costas de Yuki. Não se preocupe, mestre. Ainda temos bastante carne de concha demoníaca. Depois que capturarmos a AR, voltaremos juntos. Guardarei uma parte para a vovó Setsuno e o presidente Shiryu. Yuki disse. Quanto mais fortes Shiryu e Jiro fossem, mais seguro ele estaria. Quanto a saber se a força dele sempre superaria a dele se fossem esses dois, Yuki não tinha medo algum. Ele conhecia seus personagens como a palma da mão. E o potencial dele era muito maior que o deles. Portanto, deixá-los se fortalecerem para protegê-lo agora era a chave. Então, muito obrigado. Ao ouvir isso, Jiro expressou sua gratidão. Ele não sabia mais o que dizer a Yuki. A dívida de gratidão só aumentava. Ele só podia continuar agindo como seu guarda-costas para retribuir o favor, mas também percebeu um problema. Enquanto protegia Yuki para retribuir o favor, ao protegê-lo e capturar mais ingredientes, inevitavelmente acabaria dando a eles uma parte. Parecia que quanto mais ele pagava, mais devia. Pensando bem, ele simplesmente desistiu. Pagaria apenas o que pudesse. Era melhor do que não fazer nada. Estamos na saída. Yuki disse com um sorriso. Nesse momento, a concha gigante já havia alcançado a superfície. Ela havia atravessado o Pântano Dourado e finalmente chegado à terra do 8º continente. Mestre Jiro, terei que incomodá-lo para que abra as nuvens de aço aqui. Teremos que voltar por esta estrada, e o povo do mundo humano também a usará mais tarde. Yuki disse. Uma vez que as nuvens de aço caíssem, levaria vários anos para que se erguessem novamente. Portanto, elas precisavam ser destruídas diretamente. E Shiryu já planejava abrir a estrada entre o mundo gourmet e o mundo humano. Afinal, por causa da maldade de Midora, o mundo humano estava agora deserto. Embora o pássaro bilionário existisse, ainda era muito monótono. Então, o melhor era pegar alguns ingredientes em grande quantidade no mundo gourmet e transportá-los de volta. Mas para isso era preciso abrir uma estrada. Das 3 entradas, apenas o Porto dos Espíritos Malignos era adequado. A bacia da Cachoeira da Vida tinha uma diferença de altitude de 20 km em relação ao mundo humano. Desenvolver uma rota para transportar ingredientes a essa altitude era absurdo. Quanto à estrada tripla, aquele lugar estava constantemente infestado por um grande número de feras, tornando ainda mais impossível o desenvolvimento de uma rota. No fim, restou apenas o Porto dos Espíritos Malignos. Embora o Porto dos Espíritos Malignos fosse a entrada mais perigosa das 3, desde que as criaturas ao redor fossem eliminadas, não havia problema algum. Deixe comigo. Jiro desferiu um soco diretamente em direção às nuvens de aço. Ele não usou nenhum golpe especial. Sua força era descomunal. Se usasse um golpe especial, poderia até atingir o mundo humano. Portanto, um ataque normal foi suficiente. Com um único soco, um rugido ensurdecedor ecoou. As nuvens de aço, do tamanho de um continente, foram instantaneamente despedaçadas. E essa força se dissipou ao atingir a borda do Pântano Dourado. Esse controle de energia era fundamental para uma potência como Jiro. Feito. Pelos próximos séculos, este lugar estará limpo. Jiro disse com satisfação, olhando para as nuvens de aço destruídas. Na verdade, ele estava errado. Não seriam algumas centenas de anos, seriam milhares, até dezenas de milhares de anos antes que as nuvens de aço aparecessem aqui novamente. O motivo era simples. As nuvens eram causadas pela respiração do Rei Cavalo. Os gases venenosos que ele exalava haviam formado gradualmente essa camada de nuvens aterrorizante, mas isso também exigia tempo para se acumular. Em seguida, Yuki iria preparar o AR. Uma vez que o AR estivesse pronto, toda a camada de nuvens do 8º continente seria dissipada. Depois disso, para formar novamente uma camada de nuvens dessa magnitude, esqueça alguns milhares de anos, 10.000 anos provavelmente não seriam suficientes. Mas Yuki não diria isso diretamente. Nesse momento, o grupo estava prestes a seguir para o mundo da comida hexagonal. A área onde o grupo estava agora também tinha um tipo especial de chuva e a mega-chuva. O diâmetro de uma única gota de chuva ali chegava a 100 metros. Yuki chegou a ver uma gota d'água gigante com mais de 1 quilômetro de diâmetro. Só no mundo de Toriko você poderia ver uma cena dessas. Era ridículo. Ao saírem da área da mega-chuva, o grupo entrou na área da chuva espiritual. A chuva ali era como espíritos. Claro, não eram espíritos de verdade, apenas semelhantes na aparência. Quantos tipos de chuva existem no 8º continente? Primeiro a chuva de raios passo de ferro, depois a mega-chuva após o pouso e agora a chuva espiritual. Em pouco tempo, Nono já tinha visto 3 tipos de chuva. O 8º continente também é chamado de continente da chuva. Existem centenas de tipos de chuva aqui, e as que você está vendo agora são até boas. Quando você chegar à área de chuva intensa, a chuva lá terá um poder destrutivo extremamente forte. Jiro disse. Yuki também sabia que a área de chuvas intensas estava localizada na posição central do 8º continente, como um anel que circundava a R. Ao entrar na área de chuva intensa, a chuva lá era muito mais violenta do que agora. Chuva de laser, chuva venenosa, chuva de meteoros, cada uma delas era uma chuva com enorme poder destrutivo. Os arredores também foram afetados pela maldade daquele desgraçado do Midora. Parece que o mundo da comida hexagonal não está nada bem agora. Observando o ambiente ao redor, disse Jiro. Ele já tinha ido ao mundo da comida hexagonal muitas vezes, então conhecia muito bem o ambiente ao redor. Mas agora estava assim. O alcance da malícia de Midora era demasiado amplo. Assim que a voz de Jiro se calou, uma figura apareceu repentinamente em frente à concha gigante.
O aparecimento dessa figura assustou Nono. Quanto a Yuki e Jiro, eles já haviam descoberto seus rastros há muito tempo, mas sua aura não era muito forte. Ficou claro que deveria ser alguém do mundo da comida hexagonal, então os dois o deixaram se aproximar. Vocês são do mundo humano? Eu sou o revigorador do mundo da comida hexagonal, Oni Azul Dinner, e também estou voltando. Podem vir comigo. Dinner disse, carregando um pacote enorme. Este pacote estava cheio de ingredientes. Capítulo 205. Sem dizer mais nada, o grupo formou uma fila atrás de Dinner. Dinner, certo? Perguntou Jiro enquanto caminhavam. Quão ruim é aqui? Ele sabia que a situação no mundo da comida hexagonal não era boa, mas precisava dos detalhes. E você é? Dinner olhou para trás, para o homem imponente, com seu único olho cheio de confusão. Este é o mestre batedor Jiro, disse Yuki. Ele sabia que Jiro já havia visitado o mundo da comida hexagonal antes, mas quem sabia há quanto tempo isso havia acontecido? Em seu estado juvenil, não era surpresa que Dinner não o reconhecesse. Mestre Jiro, o batedor. Agora me lembro. Eu te vi quando era apenas uma criança, mas sua aparência. Como? Dinner foi um sucesso absoluto. A primeira e única vez que ele viu Jiro foi na infância. O chefe da aldeia, o eremita Daruma, o chamou de convidado de honra e ordenou a todos que o tratassem com o máximo respeito. Mas Dinner se lembrava de um homem experiente e poderoso, não do jovem e vibrante que estava diante dele agora. Era desconcertante. Será que uma pessoa pode realmente rejuvenescer? Eu estava sob o selo de golpe paralisante antes, disse Jiro, num tom que descartava a pergunta como trivial. Agora não estou mais. Simples assim. Agora, sobre o mundo da comida hexagonal. Qual é a situação? Sua mudança repentina de aparência claramente surpreendeu muita gente. Tudo começou após o ataque ao mundo humano. Dinner começou com a voz rouca. O Brant foi no festival gourmet. Só soubemos o que aconteceu depois que ele voltou. A malícia do líder da corporação gourmet não ficou restrita àquele lugar. Ela se espalhou, contaminando tudo aqui. Vivemos no mundo gourmet, mas este lugar ainda é incrivelmente perigoso para nós. Sempre tivemos a proteção do Rei Cavalo, o que nos permitiu cultivar nosso próprio alimento sem precisar arriscar as terras selvagens lá fora. Mas a maldade de Midora chegou até aqui. A maior parte das nossas plantações e do nosso gado vieram originalmente do mundo humano. Essa maldade era forte demais. Nossas plantas e animais não resistiram. A fome chegou rapidamente. Há algum tempo, aqueles de nós que sabem caçar estão constantemente em busca de comida. Mas este ainda é o mundo gourmet. Trazer comida suficiente é quase impossível. Todos no mundo da comida hexagonal têm células gourmet. Neste momento estamos todos morrendo de fome. As palavras de Dinner pintaram um quadro sombrio. A situação era desesperadora. Mesmo com os antigos e os novos cavaleiros das três feras, além de outros indivíduos poderosos, caçando constantemente, a comida que traziam era uma gota no oceano. O mundo gourmet era perigoso demais, e eles não conseguiam transportar grandes quantidades de ingredientes de uma só vez. Com uma vila inteira de pessoas com células gourmet ativas, o mundo da comida hexagonal havia sido levado à beira do colapso. Foi por isso que ninguém foi enviado para receber Yuki e os outros. Qualquer um que tivesse condições de viajar estava caçando. Os demais estavam encolhidos em suas casas, tentando sobreviver. Após ouvir o relato de Dinner, Jiro sentiu uma onda de frustração e impotência. Midora era seu irmão, sim, mas o que ele tinha feito dessa vez era inaceitável. Talvez eu consiga resolver isso, disse Yuki em voz baixa. Ele poderia ter tentado ajudar o mundo humano, mas sua imensidão era avassaladora. Ele simplesmente não tinha energia vital suficiente. O mundo da comida hexagonal, no entanto, era uma história diferente. Uma área desse tamanho estava perfeitamente dentro de sua capacidade de restaurar. Além disso, ele precisaria da ajuda deles mais tarde. Quando começasse a preparar o AR, ele precisaria se concentrar completamente. Jiro estaria ocupado contendo o Rei Cavalo, e deixar Nono sozinho para protegê-lo parecia insuficiente. Ele precisava da força do mundo da comida hexagonal. Mas eles não o seguiriam para preparar a AR se estivessem no meio de uma fome. O quê? Você consegue consertar? Os olhos de Dinner se arregalaram em descrença. Não subestime. Jiro interrompeu com voz firme. Ele é um reviver e suas habilidades estão no mesmo nível de Moyan Shaishai e Yosaku. Aliás, ele provavelmente é melhor. Se alguém pode resolver essa bagunça, é ele. Ao ouvir isso, o único olho de Dinner brilhou. Embora vivesse no mundo gourmet, o mundo da comida hexagonal era o que tinha os laços mais estreitos com o mundo humano. Como reviver, ele conhecia os nomes Yosaku e Moyan Shaishai. As habilidades deles estavam em um nível completamente diferente do dele. Ao ouvir isso, Dinner ficou repleta de uma mistura de alegria e admiração. Claro, a maior parte era incredulidade. Yuki parecia tão jovem, mas então ele olhou para Jiro novamente, e suas dúvidas desapareceram. O homem ao seu lado tinha séculos de idade, mas parecia estar no auge da sua juventude. Talvez essa Yuki fosse a mesma. Independentemente disso, ele sabia de uma coisa: o mundo da comida hexagonal poderia ser salvo. Sob a orientação de Dinner, o grupo logo chegou ao mundo da comida hexagonal. Desta vez não houve cerimônia de boas-vindas, nada parecido com o que Toriko e os outros haviam vivenciado. A vila estava estranhamente silenciosa. Quase não havia ninguém nas ruas. Desde que a crise alimentar começou, todos têm ficado em casa para conservar energia, explicou Dinner com um suspiro pesado. Embora essas pessoas não fossem fortes o suficiente para caçar, sabiam que não podiam ser um fardo para aqueles que eram. Então ficaram em casa evitando qualquer atividade que pudesse queimar calorias preciosas. Afinal, você precisava comer para recuperar suas forças. Era melhor para eles não se mexerem. Dinner, leve-me às suas áreas de plantio e criação de animais, disse Yuki. Aquelas eram as chaves.
Resolvam os problemas ali e a crise alimentar acabaria. Ele não precisava expurgar a malícia de toda a região, apenas daquelas duas áreas. Afinal, sua energia vital não era infinita. Por aqui, Dinner sabia que o que queria testar seu método antes de fazer grandes promessas. Oferecer esperança e depois tirá-la seria um golpe cruel. Ele os conduziu até a área de plantio. Era um espaço vasto, outrora repleto de plantações de alto rendimento. Agora tudo o que restava eram algumas sementes preservadas, aprimoradas pelo povo do mundo da comida hexagonal, aguardando o dia em que a malícia desapareceria. E o que ajoelhou-se, pressionando a palma da mão contra o solo morto. Uma onda de energia vital pulsou dele, fluindo para a terra. Embora não houvesse nenhuma mudança visível na superfície, ele podia sentir a fertilidade da terra ressurgindo com força. Quando chegou a um certo ponto, ele retirou a mão. Dinner, me deu uma semente. Vamos ver como ela se sai. Ao ouvir isso, Dinner imediatamente produziu uma semente, enterrou-a no solo revitalizado e aplicou um agente de amadurecimento especial. Um único talo irrompeu da terra, subindo em direção ao céu a uma velocidade impossível, antes de explodir em grãos do tamanho do braço de um homem. Funcionou. Realmente cresceu. O rosto de Dinner era uma máscara de pura e genuína alegria. Ele agradeceu apressadamente a Yuki e aos outros, então começou a plantar com uma energia frenética. Ele pretendia restaurar toda a área de plantio de uma só vez. Isso consumiria uma quantidade enorme de seu agente de maturação, mas isso não importava. Contanto que conseguisse restaurar esses campos, qualquer custo valeria a pena. Ele sempre poderia encontrar mais materiais para o agente depois. A prioridade agora era garantir que todos tivessem o suficiente para comer. A força de Dinner era considerável, e sua velocidade de plantio impressionante. Enquanto ele trabalhava, Yuki se deslocou para a área de criação adjacente e a restaurou também. Não havia animais disponíveis, mas ele poderia deixar isso para o povo do mundo da comida hexagonal cuidar mais tarde. Graças aos esforços frenéticos de Dinner, todo o campo foi plantado e amadureceu em pouco tempo. Ao ver o mar de plantações à sua frente, Dinner não conseguiu conter o riso. Então, soltou um rugido triunfante que ecoou por todo o mundo da comida hexagonal, convocando todos para a área de plantio. Embora não soubessem o que ele estava fazendo, sabiam que Dinner era um dos poucos capazes de sair e capturar ingredientes, e ainda por cima um reviver. Pressentiram que algo importante estava acontecendo. Ao ouvirem sua voz, todos começaram a se dirigir para a área de plantio. O que está acontecendo? Por que a área de plantio foi restaurada? Dinner, o que você fez? Os primeiros a chegar contemplaram a cena com os olhos arregalados. À medida que mais e mais pessoas do mundo da comida hexagonal se reuniam, olhavam para a abundância de alimentos e começavam a chorar de alegria. Eles não sabiam o que Dinner tinha feito, mas as plantações aqui tinham voltado ao normal. Isso foi real. Então, garoto, Jiro disse com um sorriso irônico no rosto. Você poderia ter feito isso pelo mundo humano. Por que se conter? Já que o Ki tinha o poder de restaurar a vida à Terra. Por que ele nem sequer mencionou isso no mundo humano? Dê uma olhada no tamanho do mundo humano, meu velho. Dezenas de bilhões de pessoas, uma área gigantesca. Minha energia vital pode reparar os danos causados pela maldade de Midora, mas não será fácil. Mesmo que eu tivesse investido toda a minha energia vital nisso, teria sido uma gota no oceano para o mundo da humanidade. Yuki balançou a cabeça negativamente. Se ele pudesse, teria feito. Mas o problema era que não podia. A área de plantio do mundo da comida hexagonal não era tão grande e, além disso, ele precisava da ajuda deles. Não ia trabalhar de graça. Certo. Jiro percebeu o que estava dizendo. Mestre Jiro, chefe Yuki, senhora Nono. Enquanto os dois conversavam, uma voz gritou. Os três olharam e viram um homem gigantesco em uma cadeira de rodas, o Mel de primeira geração com um braço só ao lado dele, e o cirurgião gourmet Tashino coberto de bandagens. Esses dois também eram membros do Biótopo Zero. Além do campo de batalha principal, a Organização Gourmet Mundial e a Corporação Gourmet também haviam aberto diversas outras frentes em diferentes continentes. O oitavo continente era o domínio do cirurgião gourmet Tashino e da primeira geração de Mel. O sétimo continente era o revigorador Malisma e o Banshou Gourmet Umen Umeda. O sexto era o carcereiro da prisão de Mel e outros. Nesse momento, o estado de saúde de Mel e a Tashino não era bom. Um deles não tinha um braço, e o outro estava coberto de bandagens. Na história original, quando Toriko e os outros chegaram aqui, seus ferimentos ainda eram muito graves. São a Tashino e Mel. Os ferimentos são um pouco graves, mas pelo menos suas vidas foram salvas. Ao vê-los, Jiro os cumprimentou. Nos encontramos novamente, tio Mel. Mas seus ferimentos parecem um pouco graves. Há uma energia especial impedindo sua recuperação. Só um instante. Com isso, Yuki injetou diretamente 2 fluxos de energia vital nos corpos de Mel e Tashino. Os dois sentiram claramente uma energia quente entrar em seus corpos. Tashino percebeu que os ferimentos sob suas bandagens estavam cicatrizando rapidamente. Quanto à primeira geração de Mel, foi ainda mais direto. O toco decepado de seu braço começou a borbulhar e agitar-se. Carne e osso se reconstituíram a uma velocidade que desafiava a lógica. Em pouco tempo, seus ferimentos estavam completamente curados. Muito obrigado, chefe Yuki. A própria Tashino era médica. Embora cirurgiã, ela tinha plena consciência de seus próprios ferimentos. Isso não era algo que ela e Mel pudessem ter resolvido. Mas por causa da AR, eles só podiam ficar ali e esperar. E voltar para o mundo humano não era muito melhor. Pelas notícias que Brant trouxera, eles também sabiam da situação no mundo humano. Agora, o mundo humano não tinha recursos nenhum. Era inútil para eles voltarem. Era melhor ficar aqui. Capítulo 206.
Mas o que nenhum dos dois poderia ter previsto era que Yuki conseguiria curar feridas com tanta facilidade, feridas que estavam além do seu poder de cicatrização. Enquanto Mel, como afiador, talvez não tivesse compreendido todas as implicações, com Atashino a história era diferente. Ela sabia que Yuki era um reviver, mas jamais imaginou que sua habilidade fosse tão terrivelmente profunda. Mestre Jiro, faz muito tempo. E sua aparência? Você mudou. O eremita Daruma cumprimentou o Jiro de sua cadeira de rodas. Ele o reconheceu instantaneamente. Mesmo com a transformação juvenil de Jiro, o eremita era um homem que tinha visto o mundo. Ele sabia que seres do calibre de Jiro possuíam métodos além da compreensão mortal. Uma pequena surpresa não o abalaria. Embora o velho muitas vezes parecesse pouco confiável, ele era o chefe do mundo da comida hexagonal por um motivo. Já faz um tempo, Daruma ermite, Jiro retribuiu a saudação. Yuki e Nono então se apresentaram. Sobre os campos. Presumo que devemos agradecer a você por este milagre, disse o eremita Daruma gesticulando para a multidão em festa. Ah, é? Você acha que o Dinner não conseguiria fazer isso sozinho? Ele é um reviver, sabia? Respondeu Yuki com um leve sorriso nos lábios. Eu considerei isso. O eremita admitiu, com um olhar penetrante. Mas eu vi Dinner crescer desde que ele era menino. Conheço seus limites. Se ele pudesse ter resolvido isso, não teria esperado até agora. Além disso, eu vi o que você fez por Mel e Atashino. É bem provável que tenha sido você quem fez isso. O velho expôs sua lógica, não deixando espaço para discussão. Você tem razão, foi eu que fiz. Yuki concordou. Eu restaurei a vida aos campos de plantio e criação. Dinner cuidou do replantio e do amadurecimento. Pode não resolver todos os problemas do mundo da comida hexagonal, mas pelo menos ninguém passará fome. Os locais de reprodução ainda precisavam ser repovoados, então a diversidade de sua oferta de alimentos ainda era limitada. Mas a fome não era mais uma possibilidade, e isso foi uma vitória monumental. Muito obrigado, SR. Yuki. Estamos profundamente gratos. Se não fosse por você, não sei o que teria acontecido com o mundo da comida hexagonal. O eremita Daruma se levantou com dificuldade, curvando-se profundamente em gratidão. Seu corpo não o sustentaria por muito tempo, mas um instante foi tudo o que ele precisou para demonstrar seu respeito. Não precisa agradecer. Afinal, em breve precisarei da ajuda do mundo da comida hexagonal. Claro, vocês já fizeram tanto por nós, vamos ajudar no que for preciso. Além disso, preparar o AR era um sonho antigo do mundo da comida hexagonal. Talvez não conseguíssemos fazer tudo sozinhos, mas poder participar. Isso já é mais do que suficiente. Os olhos de Daruma Ermite brilhavam de entusiasmo. Ele já sabia porque o grupo de Yuki estava ali. Inicialmente, ele havia hesitado, sem ter certeza se deveriam se envolver. Mas agora, vendo a habilidade de Yuki em primeira mão, e com Jiro ao seu lado, ele estava confiante de que desta vez seria diferente. A ideia de que a crise alimentar havia acabado e que finalmente poderiam realizar o maior desejo de seu povo era tão avassaladora que suas pernas fraquejaram, e ele afundou na cadeira com um largo sorriso no rosto. Em seguida, o eremita Daruma reuniu todos os habitantes do mundo da comida hexagonal e anunciou que fora Yuki quem o salvara. Naquele instante, Yuki e seus companheiros foram elevados de visitantes a convidados de honra. O que está acontecendo? Por que todos estão reunidos aqui? Uma voz interrompeu a celebração. Era Brant, um dos novos cavaleiros das 3 feras do mundo da comida hexagonal. Ele carregava um pacote enorme, claramente repleto de ingredientes. Enquanto Brant olhava em volta confuso, Dinner rapidamente o puxou para um canto e explicou tudo. Quando ouviu que Yuki havia restaurado a área de plantio, o rosto de Brant se iluminou de pura alegria. Ele vinha se matando de trabalhar nas últimas semanas. Cada vez que voltava com uma carga de ingredientes, tinha que sair quase imediatamente sem tempo para descansar. Como era o mais rápido entre eles, o fardo sobre seus ombros era o mais pesado. Ouvir que os campos haviam sido restaurados foi a melhor notícia que ele poderia ter imaginado. Mais importante ainda, significava que o povo de sua aldeia, especialmente as crianças, não passaria mais fome. Ele não se importava de passar fome, mas vê-lo sofrer era algo que ele não suportava. Chefe Yuki, nos encontramos novamente. Muito obrigado. Brant encontrou Yuki e expressou seus sinceros agradecimentos. Ele conhecia Yuki por meio de Komatsu. Komatsu era praticamente um fanático por Yuki ultimamente, e foi por meio dele que Brant soube das habilidades culinárias de Yuki, habilidades que rivalizavam com as da vovó Setsuno. A notícia o deixou atônito por um longo tempo. Ele podia até falar besteira na frente de Setsuno e dos outros, mas sabia que a habilidade dela estava em um nível completamente diferente do dele. Por isso, ele nutria um profundo respeito por Yuki. Eles se conheceram depois disso, mas devido à crise causada por Midora, ele foi forçado a retornar ao mundo da comida hexagonal para ajudar. Agora, Yuki tinha chegado ao mundo gourmet e resolvido o maior problema deles. Como ele não poderia ser grato? Seu único arrependimento era que seu próprio restaurante estivesse completamente sem ingredientes. Ele nem sequer conseguiu oferecer uma refeição decente para Yuki. Um agradecimento verbal teria que bastar. Não mencione isso. Yuki disse, vou precisar da ajuda de vocês mais tarde. Não posso ser incomodado enquanto preparo o AR, então preciso que todos fiquem de guarda. Preparando o AR? Você está aqui para preparar o AR? Brant ficou chocado. Isso mesmo. Yuki confirmou. E não se preocupe, eu vim totalmente preparado. Já descobri como me preparar e como lidar com quaisquer obstáculos que possam surgir. Mesmo que você esteja totalmente preparado, preciso dizer, o AR pertence ao Rei Cavalo Hércules. Como você vai lidar com ele? Brant não resistiu e perguntou.
Era do rei cavalo que estavam falando. Mesmo sem nunca tê-lo visto em ação, a reputação dos 8 reis era absoluta. Estou bem ciente do perigo. É por isso que trouxe comigo alguém ainda mais perigoso, o mestre da batida, Giro. E o que disse com um sorriso. O rei dos cavalos era forte, mas tinha alguém ainda mais forte ao seu lado. Derrotar o mestre Giro e o rei dos cavalos? Será que ele realmente consegue? Nem todos conheciam a verdadeira extensão do poder de Giro, então Brant ainda estava preocupado. Deixe-me colocar desta forma, Yuki disse, inclinando-se para frente. Você sabe que a arma do mestre Giro se chama Presas do Rei Lobo, certo? Brant assentiu com a cabeça. A arma de Giro não era segredo. Ele era um lendário caçador gourmet, e um dos poucos poderosos que usavam uma arma. O motivo de ter esse nome é porque foi forjada a partir das presas do Rei Lobo. E essas presas? Giro as arrancou da boca do Rei Lobo Guinness com as próprias mãos, centenas de anos atrás. Após o que terminar, Brant ficou completamente estupefato. Ele sabia que Giro era uma lenda, mas nunca imaginou que ele fosse tão forte. Ter arrancado os dentes da boca do Rei Lobo séculos atrás? Para um homem como ele, conter o Rei Cavalo por um tempo não seria problema algum. Ao pensar nisso, a confiança de Brant aumentou consideravelmente. O histórico de Giro era simplesmente impressionante demais. Após o término da celebração no mundo da comida hexagonal e o resumo dos demais membros que retornavam, o grupo começou a planejar sua expedição para preparar o AR. De acordo com o plano do chefe Yuki, o mestre Giro irá para a Colina do Pesadelo. O resto de nós se aproximará das Colinas da Chuva Lenta por direções diferentes. O eremita Daruma desdobrou um mapa e traçou as rotas. Na história original, os 4 reis celestiais se separaram para evitar serem aniquilados. A zona da chuva intensa era incrivelmente perigosa. Um único passo em falso poderia ser fatal. Os habitantes do mundo da comida hexagonal haviam levado isso em consideração, e por isso os dividiram em pares e os fizeram seguir rotas diferentes. Mas agora, eles só precisavam se dividir em 2 equipes. E uma das equipes era formada por Giro, que ficaria responsável por deter o rei cavalo Hércules. Quanto aos outros, não havia necessidade de se separarem. Eles podiam ir diretamente para as colinas da chuva lenta para preparar o ingrediente. Também precisamos trazer a faca que o mestre Mel forjou, acrescentou Brant. Não, eu trouxe minha própria faca. Tenho certeza de que consigo preparar o AR, então isso não será necessário. Claro, se essa faca não for útil depois, você pode simplesmente me dar. Yuki pegou sua própria faca. Quanto àquela forjada pelo Mel de primeira geração, nem sequer podia ser chamada de faca de cozinha. Mas para Yuki, já que ninguém mais a usaria, seria uma bela peça de colecionador. Esta é a faca de segunda geração, certo? É excelente. Tem alma própria. Nesse caso, você não precisa da minha. Usando sua pedra amplificadora, o Mel da primeira geração olhou para a faca na mão de Yuki com grande satisfação. Esta era uma faca forjada pelo Mel da segunda geração, uma faca forjada por sua filha. Nesse caso, preparem-se todos. Partiremos ao amanhecer amanhã. Precisaremos coletar alguns ingredientes ao longo do caminho. Embora Yuki já tivesse coletado muitos ingredientes em seu caminho até aqui, ele estava preparando o AR com antecedência, então poderia precisar de mais nutrientes. Nesse caso, era melhor estar preparado. Com a força deles, capturar ingredientes era muito mais simples. Na verdade, a força de Yuki era maior do que a de todos os outros juntos, exceto a de Giro. Mas preparar a AR era uma questão muito importante. Ele precisava concentrar toda a sua energia. Naquele momento, ele precisaria que outros o protegessem. Na manhã seguinte, o grupo arrumou suas coisas e partiu. Giro foi sozinho até a Colina do Pesadelo. Map se ofereceu para lhe dar uma carona, mas ele recusou. Segundo ele, se uma luta começasse com o Rei dos Cavalos, Map seria facilmente atingido no fogo cruzado. Espero que tudo corra bem desta vez. O eremita Daruma observou-os partir, rezando em silêncio. Yuki e os outros correram em direção às colinas da chuva lenta, coletando muitos ingredientes ao longo do caminho. Na zona da chuva intensa, eles atravessaram a chuva de meteoritos, pois os meteoritos ali eram ingredientes. Assim, eles também poderiam fornecer uma certa quantidade de nutrientes para o AR. Entretanto, Giro havia chegado à Colina do Pesadelo. Sua chegada não atraiu a atenção dos cavalos gigantes porque ele havia ocultado sua aura. Mas o rei dos cavalos, Hércules, sentiu sua presença. Diante daquele ser que antes lhe parecia uma formiga, o rei cavalo sentiu uma profunda sensação de crise. Essa crise o fez sentir como se fosse ser morto pelo humano à sua frente. Ronco. Com um resmungo, todos os cavalos gigantes olharam para o rei dos cavalos. No segundo seguinte, viraram-se e fugiram da Colina do Pesadelo sem olhar para trás. Inteligente. Você sabe que não é páreo para mim e que uma luta destruiria esta colina, então os mandou embora. Rei dos cavalos, meu objetivo aqui é simples. Alguém vai preparar o AR agora. Ele disse que depois de prepará-lo, liberará o ar de dentro, e então você terá a chance de dar à luz. Um herdeiro saudável é muito importante para você, certo? Portanto, você precisa esperar aqui até que a preparação do AR esteja concluída. Giro disse. Bum. Mas no segundo seguinte, uma aura terrivelmente poderosa emanou do rei cavalo. Essa aura agitou as nuvens de todo o 8º continente. Uma série de anéis se formou acima do rei cavalo, expandindo-se continuamente para fora, até logo cobrir todo o continente. O que é aquilo? O grupo que se dirigia para as colinas da chuva lenta sentiu essa pressão e todos ficaram atônitos. O anel do imperador foi revelado. Parece que o rei dos cavalos está falando sério. Acelerem, pessoal. E o que sabia o que era aquilo? Era o anel do imperador. Ele só se manifestaria quando a força de alguém atingisse um certo nível. Nos estágios finais da história original, a batalha entre Midora e Acácia mostrou uma cena assim. Não se tratava de um movimento especial, mas simplesmente de uma aura muito forte, que acabou por gerar esse fenômeno.
E isso porque os seres com tal força estavam todos no nível dos 8 reis ou até mesmo superavam, por isso esse fenômeno foi chamado de Anel do Imperador. Na história original, quando o Rei Cavalo lutou contra Toriko, o Anel do Imperador ainda não havia entrado em ação, pois o Rei Cavalo estava apenas brincando naquele momento. Embora o demônio azul fosse muito forte, seu hospedeiro Toriko era muito fraco, o que limitava seu poder. Além disso, o tempo em que ele podia permanecer ativo era bastante limitado. Assim que o hospedeiro não conseguisse mais se manter no corpo, o demônio do apetite seria reabsorvido. Toriko foi derrotado pelo Rei Cavalo com um único golpe, exatamente assim. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 207. Então, exatamente como o garoto adivinhou, você não vai me ouvir. Jiro disse com uma calma perigosa na voz. Como rei, você não pode simplesmente recuar. Nesse caso, terei que usar um pouco de força para mantê-lo aqui. Enquanto ele falava, a própria aura de Jiro explodiu para fora. Bum! O anel do imperador que se formou ao seu redor não apenas se igualava ao do Rei Cavalo, ele o eclipsava completamente. Em termos de presença imponente, Jiro estava em um patamar totalmente diferente. As duas auras se chocaram, uma batalha de vontades manifesta. A do Rei Cavalo era a de um monarca absoluto, o governante indiscutível do 8º continente. A de Jiro, no entanto, era algo completamente diferente. Era a fúria indomável e primitiva de um verdadeiro monstro. Essa era a aura da lendária besta enraivecida Jiro, um ser criado pelos lobos de batalha, que se fundiu com seu próprio demônio do apetite para se tornar algo além do humano. Ao perceber que sua presença havia sido completamente suprimida, o Rei dos Cavalos ficou furioso. A criatura inspirou profundamente num ritmo estrondoso, como se o próprio ar ao seu redor tivesse desaparecido ao ser sugado para dentro de seus pulmões. Então, com um rugido trovejante, 10 feixes de pura força concussiva, seu míssil de ar, dispararam de suas narinas. Esse era um de seus principais ataques, uma rajada de ar comprimido poderosa o suficiente para abrir um buraco no planeta. Mas quando o ataque estava prestes a atingir o alvo, Jiro simplesmente o desviou com um gesto desdenhoso de mão, redirecionando a explosão capaz de destruir planetas inofensivamente para o cosmos. Destruindo seu próprio território, Hércules? Jiro perguntou com um tom de divertimento na voz. Um pouco descuidado para um rei, não acha? Mas o Rei Cavalo não se importava. Para manter seu título como um dos 8 reis, qualquer coisa poderia ser sacrificada. Ele era o governante. Toda a vida no 8º continente existia para servi-lo. A colisão entre o homem e a fera enviou ondas de choque por todo o continente. Inúmeras criaturas correram em debandada para as extremidades da terra, fugindo para salvar suas vidas. Eles sabiam que seu rei estava enfurecido. Não sabiam quem seria tolo o suficiente para desafiá-lo, mas sabiam de uma coisa. Se não fugissem agora, seriam aniquilados no fogo cruzado. Uma batalha entre os 8 reis poderia engolfar um continente inteiro. Fugir aumentava ligeiramente suas chances de sobrevivência, mas, naquele momento, era tudo o que tinham. Começou outro anel do imperador, outro confronto cataclísmico. Nem consigo imaginar como isso vai terminar. Os habitantes do mundo da comida hexagonal só conseguiam olhar aterrorizados. Nunca haviam presenciado algo assim em toda a sua vida. Eles eram humanos, não monstros. Suas expectativas de vida eram normais. Eles eram daquele jeito apenas porque seus ancestrais haviam sido submetidos a experimentos pelo nitro azul, o que fez com que as características dos demônios do apetite se manifestassem em sua linhagem sanguínea. Mas, em essência, eles eram humanos. Gerações se passaram, e embora o mundo da comida hexagonal tenha crescido, ninguém jamais viu o Rei Cavalo enfrentar de verdade outra potência. Afinal, que criatura seria tola o suficiente para provocá-lo? Não apenas eles, mas até mesmo seus ancestrais raramente haviam presenciado algo assim. Uma batalha dessa magnitude poderia ocorrer apenas uma vez a cada 10.000 anos. Entretanto, no mundo humano, as potências restantes também sentiram a erupção das duas auras colossais. Parece que começou. O Rei Cavalo vai passar por maus bocados, comentou o presidente Shiryu. Ele sabia que Hércules não era páreo para Jiro. Essa batalha estava destinada a terminar com a derrota do Rei dos Cavalos. No mundo gourmet no 1º continente, os nitros azuis também sentiram a perturbação. Essa é a aura do Rei Cavalo? E a do Jiro? Por que eles estão lutando? Perguntou um deles, perplexo. Esse não é o ponto. Outro interveio com a voz carregada de cautela. A questão é a aura de Jiro. Vocês sentem o quão poderosa ela é. A magnitude de sua presença era algo que eles sequer conseguiam compreender. Sabiam que não eram páreo para os 8 reis, muito menos para o Jiro dos dias atuais. E Shiryu, Jiro e Midora, os 3 são incrivelmente fortes. A Cássia nos avisou sobre eles, mas eu nunca imaginei que pudessem chegar a esse nível sem nem mesmo comer o menu completo da Cássia, comentou outro nitro, com um toque de medo na voz. O que devemos fazer? Devemos investigar? Eles podem estar atrás da AR. Não. Com esse nível de força, se Jiro levar a sério, ele pode esmagar o Rei Cavalo com facilidade. Se nos mostrarmos, seremos apenas o próximo alvo dele. Este é o momento crítico. De todos os ingredientes, só precisamos de God e Centro. Os nitros azuis chegaram a um consenso. Eles tinham estoques dos outros ingredientes. Não havia necessidade de se envolverem agora. O melhor era concentrar-se na tarefa em mãos. Assim, os nitros azuis decidiram ignorar os eventos no 8º continente. Joey, completamente traumatizado por seu último encontro, não ousaria chegar perto de Jiro. Na história original, Joey havia enviado Shigematsu e Teppei, mas agora ele nem cogitaria isso. A aura que Jiro estava emanando naquele momento era assustadora demais. Os outros 8 reis também não abandonaram seus territórios. Todos observavam, aguardando o desfecho da batalha. Entretanto, Yuki e seu grupo chegaram ao local onde ficava a R. O ar ali era tão denso e pesado que parecia estar se movendo dentro da água. Mas para eles foi um pequeno inconveniente.
Yuki simplesmente brandiu sua faca, e a atmosfera opressiva foi cortada ao meio num instante. Ainda não está maduro, como eu pensava. A pressão nesta área suprimiu seu crescimento. Dinner por sua conta. Vocês são responsáveis por amadurecer o AR. Eu cuido do preparo. O resto de vocês, fiquem de guarda. Provavelmente teremos alguns convidados indesejados em breve. Yuki deu a ordem. Na história original, à medida que o delicioso aroma do AR começou a se espalhar, atraiu feras das redondezas. Essas criaturas eram poderosas, e as daqui seriam ainda mais fortes. Afinal, as mais fracas já haviam sido espantadas pelo confronto entre Jiro e o Rei Cavalo. Ao ouvir as palavras de Yuki, todos entraram em ação. Yuki pegou uma enorme pilha de ingredientes. Ele havia percebido que o AR estava mais longe da maturidade do que ele havia previsto. Amadurecê-lo exigiria muito mais alimento. Dinner e os outros pegaram os ingredientes e começaram a usar suas poções para infundi-los rapidamente nas raízes de AR. Mesmo usando poções, a velocidade de absorção de AR ainda era impressionante. Está sendo absorvido tão rápido. Tenho a impressão de que mesmo sem as poções, as raízes poderiam sugar a essência desses ingredientes num instante. Dinner enxugou uma gota de suor da testa. Ainda bem que eles não tinham colocado seus próprios corpos sobre as raízes. Eles também poderiam ter sido absorvidos. Com a infusão de uma quantidade enorme de ingredientes, o fruto do AR começou a amadurecer gradualmente. À medida que amadurecia, sua fragrância naturalmente começou a se espalhar. Na colina do pesadelo, Hércules percebeu isso, e seus ataques se tornaram ainda mais ferozes. O Rei Cavalo mudou abruptamente seu estilo de luta. Parou de usar seu míssil de ar, girou e atacou Jiro com as patas traseiras. Esse era o chute de Hércules. Qualquer um sem força suficiente seria pulverizado instantaneamente. Mesmo aqueles com alguma força seriam lançados para o espaço. Mas este era Jiro. Sua força superava a do Rei dos Cavalos. No momento em que Hércules se virou, ele soube exatamente o que aquilo estava planejando. Jiro não tinha intenção de matar o Rei Cavalo. Caso contrário, a luta já teria terminado há muito tempo. Assim que o chute veio, ele o enfrentou de frente, desferindo um soco próprio. A técnica era nada menos que o Big Bang. Bum! Os dois ataques colidiram. Instantaneamente, o solo da colina do pesadelo se estilhaçou em vários pedaços. Uma fissura colossal ameaçou partir todo o oitavo continente ao meio. Droga, o oitavo continente está prestes a se dividir. O grupo nas colinas da chuva lenta sentiu a força aterradora, mas no segundo seguinte, um poder imenso agiu sobre a terra, e o continente, que estava prestes a se despedaçar, parou instantaneamente de se partir. Este foi naturalmente o grande golpe de Jiro, que interrompeu diretamente a divisão do continente. Ficou claro que Jiro saiu daquele confronto completamente ileso. Quanto ao Rei Cavalo, sua situação era muito mais grave. Sua pata traseira direita estava torcida em um ângulo bizarro. A perna de Hércules havia sido quebrada pelo ataque de Jiro. Contudo, a capacidade regenerativa do Rei Cavalo era muito forte. Ele torceu a perna de volta à força e logo retornou ao seu estado normal. Mas naquele momento não ousou mais continuar atacando. Agora era absolutamente certo que o humano à sua frente poderia matá-lo facilmente. Contra qualquer outro inimigo, o Rei Cavalo jamais recuaria. Afinal, ele era o rei do oitavo continente. Mas agora se lembrou do que Jiro havia dito antes. As palavras de uma figura poderosa como Jiro eram extremamente confiáveis. E também estava grávida. Então, depois de perceber que não era páreo para Jiro, parou. A rigor, essa batalha foi uma derrota para o Rei dos Cavalos. Mas como eles não lutaram até o fim, e Jiro não insistiu no assunto, a batalha terminou no meio. Dessa forma, o Rei Cavalo não teria sido tecnicamente derrotado, portanto não precisaria abdicar de sua posição como rei. Os 8 reis não podiam ser derrotados. Se um oitavo rei fosse derrotado, não importando quão terrível fosse o oponente, ele tinha que renunciar à sua posição. O Rei Cavalo quase havia perdido seu trono. Claro que para uma existência como Rei Cavalo, pouco importava se era rei ou não. Quando era rei, cumpria seu dever. Se não fosse assim, também não teria medo de outras criaturas. Afinal, sua força era evidente para todos. E o rei do oitavo continente sempre fora escolhido dentre a besta fantasma Hércules. Porque uma vez que um filhote saudável do Rei Cavalo nascesse, estava destinado a se tornar rei. Os genes de Hércules eram muito fortes. A razão pela qual essas 8 espécies de reis puderam continuar a existir foi devido a esses genes aterrorizantes. Sua vantagem inata era tão grande que a menos que a Terra criasse uma espécie totalmente nova, seria muito difícil para outras criaturas alcançá-las. A batalha entre o Rei Cavalo e Jiro havia terminado. Agora, eles estavam em um impasse. Do lado de Yuki, depois que a fruta amadureceu, ele ouviu a voz dos ingredientes. O ingrediente está falando. Como se esperava da chefe Yuki, conseguir fazer até um ingrediente como o AR falar. Como colega-chefe, Brant ficou completamente chocado ao ver a luz dourada emitida pela AR. Komatsu já era incrível antes, mas ele nunca esperava ver alguém ainda mais incrível. Brant, pare de se distrair. Depressa, pare as feras que estão vindo em nossa direção. Map, depois de derrotar uma fera, disse rapidamente. Eu sei, não precisa me lembrar. Brant também liberou raios de seu corpo, dando a essas criaturas uma sessão de eletrochoque. Com essas pessoas presentes, embora as criaturas fossem muito mais fortes do que na história original, elas ainda estavam bloqueadas. Nesse instante, Yuki abriu um enorme buraco no AR num piscar de olhos. O verdadeiro método de preparação do AR consistia em liberar o ar de seu interior, mas isso tinha que ser feito depois que o AR estivesse maduro, e era preciso terminar a preparação antes que ele tocasse o solo. Caso contrário, a essência e o sabor seriam absorvidos diretamente pelo solo, e a preparação do AR estaria comprometida. Na história original, Komatsu teve sucesso por um lado porque o povo do mundo da comida hexagonal o ajudou e por outro lado, porque seu demônio do apetite despertou a força e o possuiu para completar o preparo final.
Caso contrário, a preparação de Komatsu estava fadada ao fracasso. Capítulo 208. As habilidades culinárias de Yuki eram imensas, superando até mesmo as de Setsuno. Combinadas com sua capacidade de ouvir a voz dos ingredientes, sua velocidade estava em um nível completamente diferente da de Komatsu. A versão final. Contemplando o AR, Yuki fez seu último corte. No instante seguinte, uma torrente de ar irrompeu da cavidade, e Yuki saiu voando do buraco que havia criado. Impulsionada pela força do ar liberado, a enorme fruta se desprendeu da árvore e caiu no chão. Mas a preparação já estava completa. Não havia mais risco de apodrecer com o impacto. Um rio interminável de ar jorrou da abertura que Yuki havia esculpido, subindo em direção às nuvens que cobriam o 8º continente. O volume de ar contido em AR era astronômico. Embora o rei cavalo precisasse de 100 vezes a sua ingestão normal para dar à luz, essa única dose foi mais do que suficiente para satisfazê-lo, e ainda sobrou bastante. Na verdade, o que o rei cavalo conseguia absorver era apenas uma fração minúscula do total. A quantidade de ar contida no AR era absurda. Num único instante, as nuvens que perpetuamente envolviam o 8º continente foram dissipadas. A luz do sol irrompeu, banhando toda a massa de terra com seu brilho intenso. O continente da chuva se transformou instantaneamente no continente sem nuvens. As nuvens desapareceram. Os registros do mundo da comida hexagonal mencionam isso. Só acontece quando a preparação do AR falha. Então, será que falharam? De volta ao mundo da comida hexagonal, o eremita Daruma encarava o céu, completamente perplexo. Sua reação foi a mesma da história original, mas desta vez, o Mel da primeira geração não estava lá para lhe explicar as coisas. Ele estava ocupado lidando com as feras enfurecidas. Na colina do pesadelo, o rei dos cavalos e Jiro, que estavam em um impasse, voltaram seus olhares para as colinas da chuva lenta, onde o ar havia entrado em erupção. Hércules sabia que aquela era sua chance. Um volume de ar tão imenso era suficiente para gerar um herdeiro saudável, um herdeiro que o sucederia como novo rei do 8º continente. Num instante, uma quantidade colossal de ar foi absorvida pelo rei cavalo. Normalmente, um único sopro de Hércules rarearia a atmosfera do 8º continente. Se não fossem as árvores de ar a reabastecê-la, o rei cavalo poderia ter drenado todo o continente apenas com sua respiração. Mas agora estava inalando 100 vezes a quantidade normal, e no entanto, o suprimento de ar do 8º continente permanecia abundante. Para o rei dos cavalos, aquele era um momento de pura felicidade. Ele finalmente podia respirar sem restrições. O ar absorvido foi rapidamente convertido em nutrientes para o feto dentro de seu corpo. Satisfeito, Hércules? Então não vou mais brincar com você. Dito isso, Jiro se virou e seguiu em direção às colinas da chuva lenta. Quanto ao rei cavalo, embora soubesse que devia um favor a Yuki e aos outros, não os procurou imediatamente. Precisava se concentrar em dar à luz seu filhote. Então, este é o Gourmet King finalizado, AR. Sua presença é tão forte que você não consegue desviar o olhar. O grupo encarava a enorme fruta à sua frente. A presença do ingrediente era avassaladora. Mesmo que quisessem desviar o olhar, não conseguiam. Era como se seus olhos estivessem grudados nela. Ao observar o AR, Yuki cortou uma grande porção. Essa era a parte que ele pretendia guardar. Quanto ao restante, uma parte seria para o mundo humano e o que sobraria para o mundo da comida hexagonal. Afinal, o povo do mundo da comida hexagonal havia contribuído para esse esforço. Essa porção de AR era mais do que suficiente para eles. Esta parte é para você e o mundo humano compartilharem. É o suficiente para alimentar todos no mundo da comida hexagonal. Assim que Yuki terminou de falar, Jiro chegou. Nossa, isso parece um ótimo petisco para acompanhar minhas bebidas. Jiro disse, olhando para o AR. Ele realmente o via como apenas mais um petisco de bar. O AR tem uma textura semelhante à da carne, então funcionaria como um lanche. Mas encontrar uma bebida que combine com ele pode ser um pouco difícil. Yuki comentou. Claro, você poderia comer AR como um lanche, mas seu sabor era tão forte que mascararia completamente o gosto de qualquer bebida alcoólica. Nesse ponto, a bebida nem sequer poderia ser considerada um acompanhamento. É verdade. Afinal, faz parte do menu completo do Acácia. Jiro assentiu com a cabeça. Depois disso, Yuki guardou o pedaço restante de AR. Não que ele não planejasse compartilhá-lo, mas pretendia fazê-lo quando voltasse ao mundo da comida hexagonal. Na história original, como Mel havia dito ao eremita Daruma que a preparação do AR fora um sucesso, e como o ar liberado havia dissipado as nuvens, tornando a zona de chuvas intensa segura, o povo do mundo da comida hexagonal pôde vir. Mas agora, o eremita Daruma ainda achava que a preparação havia falhado. Então, ele não trouxe ninguém. O grupo só poderia trazer os ingredientes de volta por conta própria. Quando estavam prestes a retornar, uma série de arco-íris surgiu repentinamente sobre o 8º continente. Esses arco-íris não eram ilusões, eram tangíveis. E no segundo seguinte, o som de cascos ecoou. Esse som afetou a todos, exceto Jiro e Yuki. Os cascos pareciam soar diretamente em suas mentes. Era um som incrivelmente singular. Batidas de cascos? Por que soam tão estranhas, tão nítidas e tão comoventes? Brant perguntou, completamente perplexo. Esta é a resposta do rei dos cavalos. Ela só existe nas lendas. Significa que um novo rei dos cavalos nasceu. Jiro explicou. A rainha dos cavalos já havia estado grávida antes, mas precisava de nutrientes suficientes para dar à luz com sucesso. Yuki forneceu esses nutrientes e agora, uma nova rainha dos cavalos nasceu. O nascimento de um novo rei cavalo significava que ele estava destinado a se tornar o novo governante. Isso poderia ser considerado uma tradição do 8º continente. Contanto que não morresse prematuramente, uma besta fantasma Hércules nascida nessas condições inevitavelmente se tornaria o rei cavalo. Foi por isso que existiu a resposta do rei dos cavalos.
Como rei por direito de nascimento, precisava responder, anunciar sua chegada ao mundo. Logo, um cavalo apareceu em seu campo de visão. Ele corria sobre os arco-íris, e o som de seus cascos ecoava por todo o globo. É aquele o Hércules, a besta fantasma? É enorme. Map perguntou, completamente perplexo. Existiam também bestas fantasma Hércules no mundo da comida hexagonal. O motivo pelo qual o mundo da comida hexagonal tinha a proteção do rei cavalo era porque eles ajudavam os cavalos gigantes a cuidar de seus filhotes. Entre eles estavam potros de Hércules desnutridos. Mas, na opinião deles, um potro de Hércules recém-nascido deveria ser muito pequeno. Na corporação gourmet, alguém chegou a fundir seu corpo com o de um potro de Hércules. Mas aquele que apareceu diante deles era tão grande quanto um mamute real. Mesmo recém-nascido, já era uma besta de 1 quilômetro de comprimento. Deve ser porque teve nutrição suficiente. No passado, o rei cavalo nunca tinha ar suficiente para dar à luz, então os filhotes eram muito fracos. Mas este nasceu com nutrição abundante. Dinner disse, olhando para o pequeno rei cavalo correndo. Ao ouvir isso, o grupo assentiu com a cabeça. De fato, essa era a única explicação. Após ver o pequeno rei cavalo, o grupo seguiu para o mundo gastronômico hexagonal. Eles ainda precisavam entregar os ingredientes e provar as delícias. Esses ruídos de cascos seriam a resposta do lendário rei dos cavalos? O que está acontecendo? A preparação do som falhou? Isso é impossível. De volta ao mundo humano, na lanchonete da Setsuno, Setsuno ouvia o som com confusão. Não havia dúvida de que aquela era a resposta do lendário rei cavalo. Mas o surgimento desse som significava que um novo rei cavalo havia nascido. E ela sabia o quão duras eram as condições para o nascimento de um novo rei cavalo. O apetite do rei dos cavalos era demasiado surpreendente. Normalmente, era impossível criar um herdeiro saudável. Somente absorvendo o ar liberado pelo AR isso seria possível. Mas se a AR liberasse ar, isso significava que a preparação havia falhado. Afinal, o método de preparo que Setsuno e os outros conheciam era o do nitro vermelho. O nitro vermelho não conseguia ouvir a voz dos ingredientes, então eles só podiam pesquisar seus próprios métodos. Não apenas Setsuno, mas também o presidente Shiryu e os outros ficaram muito surpresos, pensando que o planejamento havia falhado desta vez. Presidente, a preparação da AR falhou. O que devemos fazer agora? Manson perguntou, completamente perplexo. A AR era um elo crucial. Uma vez que sua preparação falhasse, não havia uma segunda AR para eles prepararem. Embora existissem muitas pequenas ARS no sexto continente, essas ARS não se comparavam à original. Portanto, se algum dos 8 ingredientes apresenta-se algum problema, seria bastante problemático. Não precisamos pensar muito agora. Se a preparação do AR falhar, então vamos preparar outros ingredientes. Só que os outros ingredientes não podem falhar novamente. E Shiryu não teve muita reação. Embora achasse uma pena, não imaginava que a perda de um único ingrediente pudesse levar todo o plano ao fracasso. Na verdade, o raciocínio de Shiryu também estava correto, pois sua força era suficiente. Para lidar com a Cássia, ele precisava apenas de alguns ingredientes. Portanto, perder um ainda era aceitável. Enquanto isso, no mundo gourmet, os nitros azuis do primeiro continente também estavam um pouco perplexos. Isto falhou? Os chefes desta geração no mundo humano realmente não estão à altura. Os nitros azuis achavam que a preparação tinha falhado. Afinal, o sucesso não causaria tanta comoção. Que desperdício de bons ingredientes. Um dos membros da equipe Nitro Azul disse isso com certo desdém. Esqueçam isso, não se preocupem. A situação da caça está estável por enquanto. Ainda precisamos garantir os outros ingredientes. Embora não nos sejam mais muito úteis, não podemos de forma alguma deixar que humanos coloquem as mãos neles. Nesse momento, os nitros azuis tomaram uma decisão: capturar outros ingredientes. Embora já os tivessem consumido inúmeras vezes, esses ingredientes não podiam ser deixados para o inimigo. Capítulo 209. Entretanto, no quartel-general da NEL, Joey estava um tanto perplexo. Ele achava uma pena. Não esperava que a preparação da AR falhasse. Mas isso era uma boa notícia para ele. Embora isso significasse que os outros membros da NEL não podiam consumir a AR, o que isso tinha a ver com ele? Ele estava usando o corpo de Froese. Froese era uma pessoa que havia consumido todo o menu completo de Acácia. Então seu corpo já era composto 100% de células gourmet. Enquanto não fosse morto, sua vida seria infinita. Portanto, a vida e a morte dos outros não lhe diziam respeito. Os ricos e os reis eram bastante entediantes. Com o caráter de Joey, uma vez que deixassem a terra, não teriam mais utilidade alguma. Eles deveriam ter sido muito claros sobre isso, mas optaram por arriscar. Se ganhassem, ainda poderiam viver. Se perdessem, simplesmente morreriam. Na visão deles, permanecer na terra era o mesmo resultado. Então, eles optaram por apostar do lado de Joey, mas infelizmente estavam fadados ao fracasso. Alguém como Joey não manteria pessoas inúteis. Quando o mundo inteiro pensava que o Ki e os outros tinham falhado, eles já haviam retornado ao mundo da comida hexagonal e reunido todos. O quê? O preparo foi um sucesso? Como? Ele só libera a R quando o preparo falha? O eremita Daruma ficou um tanto perplexo ao saber que o preparo havia sido um sucesso. Ele quase caiu da cadeira de rodas. Não entendia como aquilo tinha dado certo. O método de preparo do AR não é único. O chefe Yuki ouviu a voz do AR, então ele sabia como prepará-lo da melhor maneira. Velho, você deveria estar feliz. O ar desta vez está mais delicioso do que nunca. Brant disse com um sorriso. A ideia de poder provar o AR em seguida o deixou muito feliz. Para o povo do mundo da comida hexagonal, preparar a AR sempre fora seu objetivo final. O Brant era assim. Desta vez, não fora ele quem o preparara, mas tinha consciência disso. Já era bom ter provado. Logo, sob os olhares expectantes da multidão, Yuki trouxe a porção de AR que havia reservado para eles.
Ele cortou novamente, deixando um pedaço para o mundo da comida hexagonal e outro para o mundo humano. O maior pedaço que ele havia cortado antes era dele mesmo. Ninguém se opôs a essa distribuição. E o que foi quem a preparou? Era natural que ele ficasse com a maior parte. Tecnicamente, Jiro também deveria ter recebido uma grande parte, mas ele não se importou. De qualquer forma, ele não teria pedido. Havia muita gente no mundo da comida hexagonal, e a porção que o que lhes deu era substancial. Mesmo depois de todos terem comido um pedaço, ainda sobrou bastante. Parece carne, mas é pesado como metal. E o oxigênio? Só uma cheirada, e meus olhos parecem ter recebido uma sobrecarga. Por um instante, eu pude ver o universo inteiro. Após alguns estudos, o grupo confirmou algumas das propriedades da R. O mais milagroso era o seu aroma. Ao senti-lo, os olhos eram estimulados, e por um breve instante, a pessoa adquiria uma visão excepcional. Claro, foi apenas por um instante e era incontrolável, então eles não puderam usá-lo para reconhecimento. Após analisá-lo por um tempo, o grupo o comeu imediatamente. Brant queria cozinhar, mas foi impedido por Yuki. Afinal, dificilmente se encontraria algum tempero na terra que combinasse com a R. Então, se fosse cozido, ficaria menos saboroso do que era originalmente. Claro, isso só em comparação com o sabor original. Não significa que a versão cozida ficaria ruim. Comparado a outros ingredientes, até mesmo um AR cozido era uma iguaria absoluta. Uma delícia indescritível explodiu no momento em que comeram AR, e as células gourmet do grupo começaram a reagir. Embora nem todos no mundo da comida hexagonal fossem poderosos e tivessem uma aparência estranha, eles estavam repletos de potencial, porque estavam destinados a nascer com células gourmet. Então, depois de comerem esse alimento, suas células gourmet foram ativadas coletivamente. Yuki e os outros estavam na mesma situação. E o ponto crucial era que os demônios do apetite em seus corpos emergiram, e o braço esquerdo de todos sofreu algumas alterações. Até mesmo Yuki era igual. Como ele já havia usado suas próprias células gourmet para copiar o poder de Don Slime antes, agora ele simulava o braço de Don Slime. O AR era o ingrediente que despertava o braço esquerdo. Uma vez ingerido, seu braço esquerdo se tornaria muito poderoso. O braço de Jiro mudou, mas a mudança dele foi um pouco diferente das outras. Os braços dos outros haviam mudado completamente, até mesmo os das pessoas do mundo da comida hexagonal. O motivo de terem essa aparência era apenas porque parte das características dos demônios do apetite havia agido sobre eles. Então seus braços obviamente mudariam. Apenas o braço de Jiro ainda lhe pertencia, mas havia se tornado um pouco mais forte. O Jiro atual havia se fundido completamente com seu demônio do apetite. Portanto, depois de consumir a R desta vez, sua situação era extremamente peculiar. Minha força aumentou muito. Agora posso usar golpes como o golpe eterno sem qualquer restrição. É difícil imaginar como seria se eu comesse todo o cardápio completo da Acácia. Jiro estava um pouco ansioso, porque ele descobriu que após o aumento de sua força, ele podia usar vários golpes de nocaute sem qualquer restrição. Agora Jiro poderia matar o Rei Cavalo de uma só vez. Mesmo diante de um ataque conjunto de vários 8 reis, Jiro seria capaz de derrotá-los. A diferença de força era muito grande. O golpe eterno, Jiro usou na história original. Era muito forte, mas depois de um único golpe, Jiro não conseguiria se manter firme. Então, depois de usar esse golpe, ele não podia usá-lo novamente por um curto período. Mas Jiro agora era diferente. Esse golpe não tinha mais restrições para ele. Ele podia usá-lo sem qualquer limitação. Em outras palavras, quando Jiro lidou com aqueles nitros azuis e os 8 reis, a força bruta foi suficiente. E assim que ele usasse o eternal golpe paralisante for golpe paralisante, então a característica da raça nitro azul de reviver após a morte desapareceria. Como você poderia reviver se nem mesmo conseguia morrer? Os fantasmas dos demônios do apetite do grupo apareceram acima deles. Yuki já tinha visto o demônio do apetite de Nono antes. O demônio do apetite dela era muito peculiar, um dos raríssimos que se assemelhava a um humano, e ainda por cima, uma humana. Os demônios da fome que habitavam os corpos do grupo não permaneceram por muito tempo antes de retornarem. Acontece que a força do grupo havia aumentado bastante naquele momento, especialmente a de Yuki. Ele agora sentia que podia lutar contra os nitros azuis. Quanto ao nível dos 8 reis, ele ainda precisava de mais um ingrediente. Para o próximo ingrediente, Yuki já tinha um plano. Ele planejava ir ao 6º continente e contornar o Pé. Embora parecesse que não era possível entrar no mundo das almas sem consumir o Pé, ele poderia deixar seu corpo entrar em estado de animação suspensa. Após entrar em estado de animação suspensa, a alma também podia deixar o corpo. Depois disso, ele podia guardar seu corpo, para não ter que se preocupar com nenhum espírito da comida tomando posse dele. Alguns dias depois, Yuki e os outros planejaram retornar ao mundo humano uma vez, em seguida, ir para o 6º continente. Yuki não achava que houvesse qualquer problema em ir para o 6º continente. Aquele lugar era bastante seguro, e Don Slime ainda lhe devia um favor. Como o rei do grelhado azul, Yuki seria recebido com a maior cordialidade. Ele também traria Jiro consigo. Jiro havia assumido um papel semelhante ao de guarda-costas de Yuki, e isso era algo que Jiro estava disposto a fazer. Afinal, tudo que Yuki lhes havia dado era demais. Vocês realmente não vão ficar mais um tempo? Vocês são nossos grandes salvadores. Sem vocês, o mundo da comida hexagonal ainda estaria um caos. A partida de Yuki e dos outros deixou o grupo um pouco relutante. Yuki foi o grande salvador deles. Ele não só os ajudou a restaurar suas terras e resolver o problema da fome, como também lhes trouxe ar.
Voltaremos mais tarde. E também precisaremos da ajuda do mundo gastronômico hexagonal. Afinal, a área do lado do mundo humano é muito grande. Não consigo restaurá-la, então talvez tenhamos que abrir a estrada entre o mundo gourmet e o mundo humano. Nesse momento, precisaremos transportar ingredientes daqui para o mundo humano. E o que disse? Ele foi muito claro ao afirmar que, embora a Organização Gourmet Mundial ainda não tivesse agido, deveria fazê-lo em breve. Após a estabilização da situação no mundo humano, eles começariam a avançar em direção ao mundo gourmet. Pode ficar tranquilo quanto a isso. O mundo da comida hexagonal não é mais o que era. Brant disse com um sorriso. O atual mundo da comida hexagonal era incontáveis vezes mais forte do que antes. Tudo isso graças à existência da AR. Todos aqui tiveram o braço esquerdo despertado e suas células gourmet ativadas. Assim, para os habitantes do mundo da comida hexagonal, obter ingredientes se tornaria mais fácil. Naquela época, ajudar o mundo humano era uma questão simples. Capítulo 210. Após o grupo retornar ao mundo humano, eles se dirigiram diretamente para a cidade gourmet. Jiro também informou imediatamente o presidente Shiryu. Quando o grupo chegou ao refeitório Setsuno na cidade gourmet, Shiryu e Manson já estavam lá. Shigematsu havia voltado ao normal, e para compensar o que fizera, assumirá praticamente todas as operações da Organização Gourmet Mundial. Ele não tinha queixa sobre esse arranjo. Só o fato de estar livre do controle de Joey já era uma bênção. Ninguém queria ser um fantoche, especialmente quando se tinha consciência de todas as coisas terríveis que fora forçado a fazer. Foi exatamente por isso que Shiryu e Manson vieram. Não consigo acreditar que seja real. Você realmente conseguiu prepará-lo com sucesso. Quando ouvi a resposta do Rei dos Cavalos antes, tive certeza de que você havia falhado. A voz de Shiryu transbordava espanto e alívio. Quem diria que o método de preparação que o Nitro Vermelho usava há tempos não era o melhor? E foi muito chocante que o que pudesse ouvir a voz do AR. Esse garoto é muito habilidoso. Ele não luta despreparado. Agora você deveria comer a R primeiro. Jiro disse. Diante de Setsuno, Shiryu e os outros, o AR já estava posicionado. Contanto que consumissem a R, sua força poderia ser ainda mais aprimorada. A pedido de Jiro, os poucos que restaram comeram a R. Depois disso, suas células gourmet foram ativadas e suas mãos esquerdas foram revividas. O sabor deste AR é ainda mais delicioso do que qualquer outro que eu já tenha experimentado. Nesse momento, Don Slime ficou muito surpreso. Ele conhecia o gosto do AR, mas o gosto daquele AR era melhor do que qualquer outro que ele já havia experimentado. Que ingrediente excelente! Não me admira que tantas pessoas estivessem desesperadas para conseguir isso naquela época. Minha força melhorou drasticamente, isso será crucial para o caos que está por vir. Ao observar os ingredientes à sua frente, Shiryu teve uma ideia repentina. Chefe Yuki, posso enviar uma parte dos ingredientes para uma pessoa? No momento em que Shiryu perguntou isso, todos entenderam imediatamente. Ele obviamente estava pensando em Midora. Afinal, ingredientes como esses poderiam aumentar significativamente a força de alguém. É claro que ele não se esqueceria do irmão. Mesmo após a destruição causada por Midora, Shiryu ainda não conseguia guardar rancor. O laço entre esses três irmãos era inquebrável. Shiryu, você realmente pretende dar ingredientes para aquele punk do Midora? A voz de Setsuno estava tensa, carregada de relutância. Antes, ela talvez não tivesse se oposto. Embora a corporação gourmet certamente tivesse causado sua parcela de caos, suas ações imprudentes, ironicamente, haviam se tornado justamente o que impulsionava o crescimento da Organização Gourmet Mundial. O flagrante desrespeito da corporação gourmet por fronteiras e autoridades, respaldado por seu considerável poder, havia sido um cataclismo para qualquer nação que ela tivesse como alvo. A sua existência levou inúmeros países aterrorizados a recorrerem diretamente à Organização Gourmet Mundial, em busca de proteção e adesão. De uma forma distorcida, a corporação gourmet tinha sido um mal necessário. Mas isso foi no passado. Agora, a Organização Gourmet Mundial havia unificado o mundo humano, forjando a humanidade em uma única entidade coesa. A corporação gourmet não era mais necessária, e para todos os efeitos, já havia desaparecido. A grande guerra entre as duas facções as deixou dizimadas, restando apenas um punhado de potências. Na história original, os únicos pesos pesados que a corporação gourmet ainda conseguia mobilizar no final eram Midora e Star-Jun. E desta vez, a malícia de Midora envenenou todo o mundo humano, seus tentáculos chegando até mesmo ao mundo gourmet. Se não fosse pelo menu completo de Shiryu, o mundo teria se tornado um verdadeiro inferno. Esse é o plano. Quero enviar um pouco para ele. Afinal, ele será necessário na guerra que se aproxima. Quanto mais forte ele for, mais tranquilo eu ficarei. E Shiryu assentiu. Ao ouvir sua determinação, Setsuno não disse mais nada. Ela não queria se envolver nisso. Jiro, que também via Midora como o irmão mais novo, permaneceu em silêncio, com o olhar voltado para Yuki. Os ingredientes agora são seus. Por que você está me perguntando? Yuki balançou a cabeça negativamente. Se dependesse dele, jamais daria um único pedaço de comida para Midora. As ações daquele homem eram indefensáveis. Mas ele não interferiria na decisão de Shiryu. Os ingredientes eram um presente. O que fariam com eles era problema deles agora. Além disso, Yuki compreendeu o raciocínio de Shiryu. Ele realmente tratava Midora como um irmão de sangue. É claro que ele gostaria de compartilhar algo bom com ele. E para ser justo, Midora havia salvado sua vida. Claro, foi apenas porque Shiryu se conteve na luta, mas não foi como se Midora tivesse pedido. No fim, o fato permaneceu. Midora o havia poupado. Nessas circunstâncias, era natural que Shiryu pensasse nele. Entendo. Obrigada, chefe Yuki. Shiryu disse com um sorriso.
Mesmo que Yuki tivesse dito daquela forma, os ingredientes ainda eram um presente dele. Se Yuki tivesse recusado, Shiryu nunca os teria enviado para Midora. A aprovação dele era tudo o que importava. Não precisa me agradecer. O que você fizer com os ingredientes é problema seu. Yuki balançou a cabeça, não dizendo mais nada. Após terminarem de consumir o AR, Shiryu e Manson partiram. Com sua força recém-adquirida, o controle de Manson sobre seu poder havia melhorado. Provavelmente ele não entraria em fúria tão facilmente agora. Depois que todos seguiram seus caminhos, Shiryu pegou uma parte dos ingredientes e foi direto para o mundo gourmet, em busca da sede da Corporação Gourmet. Tanto a Organização Gourmet Mundial quanto a Corporação Gourmet possuíam seus próprios territórios no mundo gourmet. O da Organização Gourmet Mundial estava localizado dentro da Árvore das Nuvens. A Corporação Gourmet, por outro lado, estava escondida dentro de um ninho de insetos colossal. Os insetos ali presentes haviam sido completamente domesticados pela Corporação Gourmet, mas a base em si estava em um estado deplorável. Parece que a Corporação Gourmet chegou ao fim de vez. Ao observar o estado deplorável do quartel-general, Shiryu balançou a cabeça e entrou, fixando imediatamente o olhar na presença de Midora. Em seu próprio território, Midora não fazia nenhum esforço para esconder sua aura, tornando-o fácil de encontrar. Por que você está aqui? Midora, que estava no meio de uma refeição, olhou para cima surpreso. Ele havia salvado Shiryu porque ainda o considerava seu irmão mais velho. Claro, sendo tsundere que era, embora estivesse emocionado em ver Shiryu, ele não deixou transparecer. Ao lado da mesa de Midora estava Komatsu. Após ser trazido para cá, ele preparou uma refeição que deixou Midora profundamente satisfeita. A habilidade culinária de Komatsu não se comparava à de Froese, mas ele era um chefe excepcionalmente puro. Assim, embora seus pratos carecessem de certo refinamento técnico, sua essência era notavelmente próxima da culinária de Froese. Foi por esse motivo que Midora ficou tão satisfeito com a comida. Ele até concordou em deixar Komatsu ir, mas Komatsu recusou. Declarou que esperaria ali mesmo por Toriko, esperaria que ele viesse buscá-lo. Isso só demonstrava a absoluta confiança que Komatsu tinha em Toriko. E Toriko sentia o mesmo, a amizade deles havia atingido um nível incrível. Vim te ver, claro, e trazer uma coisa para você. Aliás, vou levar esse amiguinho comigo, se não se importar. E Shiryu reconheceu Komatsu naturalmente e planejou levá-lo de volta. Você pode levá-lo quando quiser. Eu ia mandá-lo embora depois que ele cozinhou para mim pela primeira vez, mas ele disse que queria esperar aqui por alguém. Midora não se importou. Embora a comida de Komatsu fosse boa, e sua essência fosse muito semelhante à de Froese, ele não era Froese. Uma refeição como essa era aceitável de vez em quando, mas não era algo a que ele se apegaria. Está esperando alguém? E Shiryu olhou para Komatsu. Sim, presidente. Estou esperando por Toriko-san. Ele prometeu que me traria de volta, então tenho que esperá-lo aqui. Komatsu explicou. Entendo. Toriko tem sorte de ter um parceiro como você. Ao ouvir isso, Shiryu entendeu. Ele também tinha Komatsu em alta conta, mas era uma pena que eles já tivessem Yuki, que era muito mais excepcional que Komatsu em todos os sentidos. Muito bem, e você? O que me trouxe? Midora interrompeu, perguntando com genuína curiosidade que tipo de ingrediente Shiryu lhe traria. Claro que é algo bom. O AR foi preparado com sucesso pela Yuki, e não foi um fracasso, mas sim um sucesso usando um método ainda mais delicioso. Então eu trouxe um pouco para você. E Shiryu disse, jogando um pacote para Midora. Ao ouvir isso, Midora ficou atônito por um momento, mas sua mão se estendeu e o agarrou instantaneamente. Ao abrir a embalagem, ele viu a porção de AR que estava dentro. AR. Será este o AR do cardápio completo do God Gourmet Acácia? Ao ouvir isso, Komatsu ficou chocado. Era um ingrediente lendário. Embora tivesse visto o nome no templo gourmet, nunca tinha visto o produto em si. Não só ele, nem mesmo Toriko e os outros tinham percebido. Afinal, esse era um ingrediente do menu completo de Acácia, incrivelmente precioso. Isso mesmo. Então, está é uma AR preparada com sucesso. Eu pensei que tinha falhado com base na resposta do Rei dos Cavalos. Disse Midora, olhando para o AR em suas mãos. Eu pensei a mesma coisa na época. Mas o chefe Yuki é mais incrível do que imaginávamos. Ele consegue ouvir a voz dos ingredientes, até mesmo do AR. Então, ele usou um novo método para prepará-lo. E Shiryu explicou de forma simples. Certo, entendi. Mas você vai mesmo me dar um ingrediente como esse? Midora ficou um pouco surpresa. Já está em suas mãos, não é? Por que você tem que ser tão teimoso? Tudo bem, estou indo embora. Quando eu conseguir um novo ingrediente, se eu puder pôr as mãos nele, trarei mais para você. E Shiryu disse, virando-se para sair, mas parou no meio do caminho. O que foi? Está arrependido? Midora perguntou, vendo Shiryu parar. Não. Só preciso te contar uma coisa. Mas antes, você precisa me prometer que não vai agir de forma precipitada. E Shiryu disse, diga ou não diga. Depois de ouvir isso, Midora estava com preguiça de perder tempo com palavras. Você vai ouvir porque isso diz respeito a Froese-sama. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.